Eu vou fazer uma pergunta para você que acompanha futebol. Se você é torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, tanto faz. Quero saber o que você acha do Cássio. Você acha que está na hora do Cássio ir para a reserva do Corinthians? Você acha que chegou um momento que o Cássio mais atrapalha do que ajuda nesse time do Corinthians, como ele disse aí nas declarações depois do jogo de ontem? O Corinthians perdeu para o Argentinos Júnior, jogando muito mal, não conseguiu ganhar do time reserva do Argentinos Júnior. O Cássio errou num lance totalmente defensável e não foi a primeira vez que isso acontece. Ele mesmo admitiu ali numa declaração, mas depois do jogo ele deu uma entrevista, deu uma declaração bastante forte, falando muitas coisas sobre esse momento dele no Corinthians. E ele mesmo levantou a seguinte questão: se ele não está ajudando mais, se hoje ele mais atrapalha do que ajuda, talvez seja a hora dele ir embora do Corinthians e seguir o caminho dele. Bom, nesse próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fluminense, a diretoria já discute a opção de colocar ali o Cássio no banco, visto que psicologicamente ele não está bem, e tecnicamente também o Cássio tem falhado muito ultimamente, muito por conta do reflexo psicológico. É claro que os inúmeros problemas que o Corinthians tem não são todos culpa do Cássio, não foi ele que gerou a dívida, não foi ele que trocou de técnico inúmeras vezes, não foi ele que participou da gestão do Corinthians no passado e nem ele que faz a gestão do Corinthians atualmente, todas, pelo menos na minha visão, muito ruins. Mas o Cássio hoje é um dos problemas que o Corinthians tem que administrar. Hoje chegou um momento em que é difícil colocar o Cássio na reserva, porque ele é ídolo por causa das coisas que ele conquistou, por tudo que ele já fez no Corinthians, mas dentro de campo ele acaba não sendo o mesmo Cássio que a gente espera que ele seja, não sendo o mesmo Cássio que se tornou ídolo, não é o mesmo Cássio que tem toda a influência no jogo, que é um goleiro seguro, que pode fazer tudo aquilo que o Cássio do passado fez. Hoje ele acabou ofuscando as oportunidades que o Carlos Miguel poderia receber por conta de todos esses fatores, história, idolatria, e o Corinthians acaba ficando numa situação complicada, onde ele não pode usar um goleiro que eventualmente está em melhor fase e também não pode descartar um goleiro que está no gol hoje, mas não está numa fase tão boa, mas é um ídolo gigante do clube, e as coisas são bastante complicadas de se gerenciar. Chega um momento que se precisa ponderar o quanto a continuidade dele na posição faz com que ele seja maior ou menor na história do clube, ou menor na própria história dele. Hoje é isso que está acontecendo com o Cássio. O Cássio ele passa por um momento de declínio na carreira, o que é natural. O Cássio já não é tão jovem mais, ele tem 36 anos, já viveu muita coisa ali debaixo da meta do Corinthians, e chega num momento em que tecnicamente ele entra num declínio. Para o goleiro isso acontece de uma maneira muito mais tardia. A gente vê aí o Fábio, por exemplo, no Fluminense, que foi goleiro do Cruzeiro durante muito tempo, é ídolo do Cruzeiro, e veio para o Fluminense já num suposto fim de carreira, está com 43 anos, é o titular do Fluminense, questionável ou não, pelo menos por alguma parte da torcida. Pode ser que alguns questionem as últimas atuações ali do Fábio, mas de qualquer forma ele está em alto nível no time da primeira divisão, foi campeão da Libertadores no ano passado e tem 43 anos. Mas o Cássio com 36 já mostra um declínio técnico, e principalmente problemas psicológicos ali que a gente não sabe exatamente qual é a natureza. Tem a cobrança de ser o maior ídolo de um time com mais de 30 milhões de torcedores como é o Corinthians, mas pode ser também qualquer outra coisa pessoal ali que pode estar afetando o jogador, e isso vai se refletindo ali nas atuações dele em campo. Mas a grande questão é que se o Cássio continua exposto no Corinthians como está, continua sujeito a falhas como está acontecendo, e sendo alvo constantemente de críticas da torcida e da imprensa, isso acaba degradando a imagem dele como ídolo, acaba prejudicando a carreira dele como jogador e acaba prejudicando também a vida dele como pessoa, né? O Cássio está no momento que ele precisa mais ser tratado dignamente como pessoa do que propriamente manter a imagem dele ali como um dos maiores goleiros do Brasil, que para mim ele ainda é, apesar do momento complicado que ele está vivendo. O Corinthians precisa fazer um trabalho muito inteligente, muito específico de preservar a imagem do Cássio, para ele voltar a se apresentar num momento menos conturbado no Corinthians, menos conturbado para ele também como pessoa, e voltar a recuperar o respeito como jogador, como ídolo que ele é dentro do Corinthians, e conseguir lidar com a pressão que é ser goleiro de uma das maiores torcidas do Brasil, com toda a exposição que ele tem, com toda a cobrança e com toda a exposição que um goleiro do tamanho do Cássio acaba recebendo. Eu acho que é o momento dele ir para o banco de reservas, não só por conta da questão mental, mas que hoje, tecnicamente, ele acaba não sendo tão efetivo e acaba cometendo algumas falhas que não são comuns para o Cássio cometer.
o Corinthians acaba sendo prejudicado com isso, o Cássio acaba sendo prejudicado com isso também por conta da carga emocional que ele acaba absorvendo. É o momento de preservar o jogador, colocar ele no banco de reservas, dar oportunidade para o Carlos Miguel e o Corinthians tentar melhorar aí tecnicamente, porque as coisas estão muito difíceis por lá. Não conseguir fazer pelo menos um gol no time reserva do Argentinos Júnior é muito complicado para um time do tamanho do Corinthians e do tamanho da torcida que o Corinthians tem. Deixa aqui sua opinião, me fala se você concorda comigo, se você discorda. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.